partilhar com os irmãos o recado de Deus para nós nesta noite. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, logo no primeiro capítulo. Lucas capítulo 1, e vamos iniciar a nossa leitura no versículo 5. Lucas capítulo 1, verso 5. E apesar de o tempo já ter decorrido, eu vou procurar ser breve, mas vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. E por vezes eu sou convidado por pastores, amigos, para fazer traduções, uma vez que eu tenho que falar inglês, para um desses países para onde eu vou, e mesmo na empresa onde eu trabalhava, a língua oficial é o inglês. E às vezes quando igrejas têm convidados que falam inglês e precisam de um tradutor, por vezes sou convidado para ajudar e fazer a tradução ao vivo, a tradução em cima, ali ao vivo. E eu recordo-me de uma vez, numa igreja, eu ter sido convidado para fazer a tradução de um convidado que eles tinham, um pastor de Inglaterra. E antes do culto começar, normalmente eu gosto de perguntar ao pregador para me dar umas dicas acerca da pregação, quais são as passagens e qual é, assim, em linhas gerais, os traços da mensagem para não ser apanhado desprevenido, enfim, ter já uma ideia já tenho uma pré-ideia sobre aquilo que o pregador vai dizer. E eu recordo naquela vez, numa igreja, foi em Almeirim, foi na igreja de Almeirim. Eu perguntava ao pastor, então, qual vai ser a passagem que o irmão vai ler? Olha, então nós vamos ler em Atos, e eram 3 capítulos de Atos. E eu fiquei assim, mas ler 3 capítulos no culto? Sim. Sabes porquê? É porque eles não liam lá em casa. Então eu não sei se isto se passa aqui convosco, se os irmãos não leem a palavra lá em casa, mas isto é o que se passa na minha igreja, portanto eu na minha igreja faço logo assim uma leitura de 3 capítulos seguintes. É claro que depois a mensagem passou pelos 3 capítulos e fez todo o sentido. Mas não é normal nós lermos 3 capítulos assim durante uma pregação ou numa mensagem numa igreja. Mas vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, verso 5, que começa e diz assim: Existiu no templo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante deles no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já não sou velho, a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto templo, e saindo ele não lhes podia falar. E entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo.
E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os povos, entre os homens. Até aqui, por enquanto, a leitura da palavra de Deus. E o que lemos aqui neste texto é acerca de um casal, Zacarias e Isabel. E diz aqui a palavra de Deus, acerca deles, que o seu currículo era imaculado. E eu gostava de poder dizer isto também, de ter isto no meu currículo. Diz no verso 5 que eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Os irmãos sabem o que é um currículo, não sabem? Este casal tinha um currículo impecável diante de Deus. Eram justos, eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Parece que estava tudo bem, parece que estava tudo certo, com eles estava tudo certo. Mas eles tinham um problema. No verso 6 diz que não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Há por aí muitas doutrinas, alguns que pregam que se há alguma coisa de errado na sua vida, se está a passar por alguma dificuldade, se alguma coisa não funciona, é porque algo de errado está na sua vida. Você veja lá bem o que é que se passa. Você deve estar em pecado. Você deve haver alguma coisa que não está certa na sua vida. Veja lá bem. Ponha-se lá bem. Mas aqui o que nós vemos é que, mesmo estando tudo bem, não estamos livres de que problemas, dificuldades venham à nossa vida. Este casal tinha esta dificuldade. Eles não tinham filhos. E nós ficámos a saber, pela leitura, quando o anjo lhe diz: a tua oração foi ouvida, é porque eles oraram. Eles oraram ao Senhor, com certeza ao longo da sua vida, enquanto Isabel ainda estava na sua idade fértil, oraram ao Senhor, provavelmente: Senhor, dá-nos um filho, Senhor, dá-nos um filho, dá-nos um filho. Não ter filhos naquela altura era algo bastante vergonhoso, especialmente para a mulher. E nós podemos ver isso no final da nossa leitura, no versículo 25, quando Isabel diz: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Portanto, aos olhos dos homens, era uma vergonha uma mulher não ter filhos. Mas eles eram... Zacarias era um levita, ele servia no templo, e a sua esposa tinha um currículo irrepreensível, mas tinha um problema. Eles oraram ao Senhor, pediram ao Senhor que Deus lhes desse um filho, com certeza. Mas durante o tempo em que as coisas deveriam ou poderiam acontecer, não aconteceu. E vemos aqui então que Zacarias, na sua turma, lá no serviço, no templo, eles tinham turmas e de tempos em tempos a sua turma ia fazer serviço ao templo e calhou-lhe a sorte de ser ele a oferecer o incenso. Entraram no lugar especial do templo, onde só os sacerdotes podiam entrar, e iam oferecer incenso. E o incenso, como sabemos, simboliza o louvor, a adoração, as orações dos santos que sobem ao céu. E ele estava lá, ele entrou sozinho, e estava oferecendo o incenso até que chega um anjo ao pé dele. E ele ficou muito atemorizado. Eu nunca vi um anjo, mas eu acho que ficaria atemorizado se me aparecesse um anjo ao meu lado. Ele ficou muito atemorizado. E o anjo disse-lhe: olha, não tenhas medo. Não temas. Porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, o anjo vem trazer boas novas, vem trazer boas notícias. Os anjos, essa é uma das funções dos anjos, é serem mensageiros. Eles trazem mensagens. E ele trouxe esta mensagem a Zacarias, dizendo: olha, a tua oração foi ouvida. Mas aquilo para Zacarias não estava a fazer muito sentido. E dizer: mas como é que isso vai ser? Então, eu já sou velho, a minha mulher já não está a idade de ter filhos. Como é que isso vai ser? E o anjo Gabriel, até temos o nome do anjo e tudo, o anjo Gabriel disse: mas o que é isto? Lado, diante do trono de Deus,
venho cá à terra, venho aqui ter contigo, dizer-te esta novidade, esta notícia de que a tua mulher vai ter um filho e tu estás-me a perguntar como é que isso vai ser. E estás-me a dizer que já não é o tempo, já é tarde demais, a minha mulher já é velha demais, eu também já sou velho demais. Olha, não vais falar mais até que a coisa se aconteça. Vais ficar mudo. E acontece que o anjo se ausentou dele e o povo cá fora já achava estranho porque o tempo já estava a passar e ele lá chega cá fora e não falava por acenos. Podemos imaginar aquilo, a forma como ele comunicaria por linguagem corporal. O que aconteceu é que, no fim do tempo, do seu turno, da sua turma, ele voltou para a sua casa. E acontece então que a sua mulher concebeu. E sua mulher concebeu. Mas se continuarmos a nossa leitura, e agora vamos ao versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então nós vemos aqui que algum tempo depois, o mesmo anjo vem outra vez lá diante do trono de Deus, até esta terra, vai encontrar-se com uma jovem na cidade de Nazaré, lá na Galileia. Eu estive lá há cerca de uma semana atrás, exatamente hoje uma semana eu estava em Nazaré, estava na Galileia, e este anjo Gabriel vem e apresenta-se diante de Maria, e vem trazer-lhe mais uma mensagem. E dizer que ela foi agraciada, achou graça diante de Deus, e que em seu ventre iria conceber e dar à luz um filho, e que lhe haveria de pôr o nome de Jesus. Maria ficou também muito assustada com a presença do anjo, e também fez a mesma pergunta e diz: Mas como é que vai ser isso? Porque eu, enfim, sou noiva ainda, estou desposada. E sabem, naquele tempo, as noivas, não havia nada. Creio que não é preciso explicar aqui aos irmãos como é que nascem os bebés, pois não. Não havia mesmo nada. Então como é que isso vai ser? E o anjo lhe explica, nós já lemos. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra e por aí fora. E o anjo também diz alguma coisa acerca de como, de quem será esse, de qual é o propósito de Deus que tem para esse que há de nascer daquela jovem. E muito rapidamente eu gostaria de fazer aqui um paralelo entre estas duas passagens. Se nós virmos o caso de Zacarias e Isabel, nós podíamos pensar, se nos puséssemos no lugar dele, ó anjo, ó Gabriel, tu não te enganaste na casa, não é aqui no meu vizinho do lado, é porque nós já somos velhos, o tempo já passou, é tarde demais, Mas se avançarmos para a segunda parte que nós lemos, o anjo vem a Maria e diz-lhe: Olha, tu vais ter um filho. E Maria pensou: Mas alto lá, isto é cedo demais, porque eu ainda não conheço varão. Num dos casos era tarde demais, parecia tarde demais. No outro caso parecia cedo demais.
E nós sabemos que os caminhos de Deus, os seus pensamentos, são muito mais altos que os nossos. E eu gostaria de desafiar hoje aqui, nesta tarde. Meu irmão, talvez, ou irmã, talvez você já tenha desistido de orar por alguma coisa pela qual orou, talvez durante anos da sua vida. Talvez você já tenha desistido de orar. Talvez você já pense que já é tarde demais. E você já desistiu de orar. Já é tarde demais. Já não há nada a fazer. O tempo já passou. Ou por outro lado, talvez possa Deus estar a trazer alguma coisa à sua vida. Algum desafio diante de si. Ou ainda venha a fazê-lo. Pelo qual você vai pensar, isto é cedo demais. Isto é cedo demais. Meu irmão pode estar a orar por alguém, algum familiar, marido, mulher, filho, alguém, por alguma situação na sua vida, e pode estar a pensar, já é tarde demais. Ou pode estar a pensar, ainda é cedo, vou pensar nisso. Deus muitas vezes traz desafios à nossa vida, que na nossa lógica e na nossa razão não fazem lá muito sentido. Mas Maria, ela perguntou, essa foi a diferença entre Zacarias e Maria, porque ambos perguntaram como é que vai ser isso. Zacarias, quando fez essa pergunta, diz, mas que é isto? Eu vim lá do trono, diante do trono, e para te dar esta notícia, e tu não creste naquilo que eu te... Vais ficar mudo. Ele tinha orado. Eles tinham orado. E depois não creu naquilo que o anjo lhe veio dizer. E por isso ele ficou mudo. Houve consequências. Mas em relação a Maria, ela perguntou também como é que vai ser isso. Mas ela não teve consequências. Porque ela nunca orou para ficar grávida. Ela nunca orou ao Senhor para que ficasse grávida. Aliás, era também era de grande vergonha que isso acontecesse. Tal como não ter filhos. Nos dias de hoje, isso é o que mais para aí há. Mas naquele tempo, na cultura daquele tempo, em Israel, era assim. Meus irmãos, nós podemos também pensar, Senhor, é tarde demais, vou desistir. Eu queria desafiar os irmãos, se alguém aqui está nesta noite, que já deixou de orar por algum assunto, que orou durante algum tempo, se você já deixou de orar, não desista. Eu quero desafiá-lo a não desistir. Não desista. Não desista. As palavras do anjo a Maria foi, quando a Maria perguntou-lhe como é que isso vai ser. E o anjo diz-lhe como é que vai ser. E o anjo diz-lhe, e aqui está o segredo, porque para Deus nada é impossível. Os irmãos creem nisto? Porque para Deus nada é impossível. Talvez, quem sabe, algum de nós aqui nesta noite possa estar diante de um desafio da parte de Deus e possa estar com dúvidas. Será que é de Deus? Será que não é? Será que devo aceitar? Não devo aceitar? Será que devo avançar? Não avanço? Meu irmão, faça como eu. Eu não quis ter o fardo de um não ao Senhor pelo resto da minha vida. Eu sei que Deus não iria deixar de me amar. Eu não iria perder a minha salvação. Mas de alguns que eu conheço e de outros que tenho ouvido falar, que uma vez disseram não a Deus, e isso foi um fardo tremendo que eles carregaram no resto da sua vida e que alguns ainda hoje carregam. Se Deus os está a desafiar, nós temos aqui muitos jovens aqui. Se Deus vos está a desafiar para alguma coisa, não digam não a Deus.
tem legitimidade para perguntar, mas como é que isso vai ser? Deus pode-vos até nem responder. Mas apenas confie no Senhor. Diz a palavra de Deus. Confia no Senhor. Espera nele. E Ele tudo fará. Por isso, meus irmãos, é este o meu desafio nesta noite para vocês. A primeira vez que eu partilhei esta palavra numa igreja, a minha mulher estava na assistência. E no final, ela veio ter comigo e disse-me, olha, tu estiveste a pregar para ti. E esta foi uma das formas que Deus usou para confirmar aquilo que Ele estava a pôr à minha frente. E ainda dava consciência disso. Eu ainda estava naquele, mas será que eu... Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. E Deus tem um propósito, tem um plano para a vida de cada um de nós. E Deus tinha um propósito para aquela criança que nasceu de Isabel. E se nós lermos, qual era o propósito? No verso 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Deus tinha um propósito para a vida daquela criança que nasceu de Isabel. E nós sabemos quem foi essa criança. Sabem quem foi? Foi João Batista. Ele já estava prometido lá desde o Velho Testamento. E Deus escolheu aquela mulher, numa situação de aparente impossibilidade, para cumprir a sua palavra. Para provar que Ele é Deus. Para Deus nada é impossível. E que nós podemos esperar tudo e mais alguma coisa de Deus. Se é da sua vontade. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir tudo o que quiserem e vos será feito. Não é de acordo com aquilo que me apetece, daquilo que eu mais gosto, daquilo que eu almejo, mas se a palavra de Deus estiver em nós, então nós vamos pedir de acordo com a sua vontade para a nossa vida. Mas agora os irmãos imaginem qual foi o propósito da criança que nasceu de Maria. Meus irmãos, eu estava à espera de ouvir um grande glória a Deus. Quem é que nasceu de Maria? O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Salvador. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que se humilhou, que ainda agora nós lemos da sua palavra. Que se deixou a sua glória, se humilhou, desceu à terra, fez-se o mais humilde dos homens. E se entregou na cruz para ser crucificado. Em nosso lugar. Mas agora, Ele subiu ao céu e está glorificado. Este era o propósito que Deus tinha para aquela criança que nasceu de Maria. Porque Ele nasceu. Porque Ele viveu. Porque Ele morreu. Nós hoje podemos viver a nossa vida com a esperança e a certeza de que, se nos mantermos fiéis até ao fim, nós iremos viver a eternidade no céu, juntamente com Ele. Há um propósito, meus irmãos, para a vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui apenas para consumir recursos. Mas Deus quer usar a vida de cada um de nós, primeiro para a sua glória e para benefício de outros que estão ao seu redor, para benefício da igreja, para benefício do corpo de Cristo. Cada um de nós tem um lugar e um propósito e alguma coisa a fazer no reino de Deus, no corpo de Cristo. Você não veio aqui apenas ao culto para ouvir uma mensagem ou ouvir uns cânticos bonitos, lindos, sim, graças a Deus, e aqui vamos e vou à vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode pensar, é tarde demais. Mas para Deus não há impossível. Deus não tem impossíveis. Não desista, meu irmão. Não desista. Continue.
Porque o tempo de Deus, na maior parte das vezes, não é o nosso tempo. E se Deus está a pôr alguma coisa na sua vida, algum desafio, você não... Tenha certeza que é da parte de Deus. Faça como eu. Diga-se, como Maria disse. O que é que Maria disse? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Que nós nos possamos colocar desta forma à disposição de Deus. A nossa vida, os nossos talentos, as nossas capacidades, que não são nossas, mas que Ele nos deu para que possamos servir, para que possamos ser úteis na sua obra, para que possamos alcançar outros, para que possamos ser ferramentas e instrumentos na mão de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para alcançar outros, para abreviarmos até a sua vinda. Por isso, meus irmãos, não pense que é tarde demais. Mas também não pense que é cedo demais se Deus o está a chamar por alguma coisa. Ou se o vier ainda a chamar. Porque Deus conta connosco. E Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Meus irmãos, não esqueçam. Esta frase é chave. Para Deus, nada é impossível. Não limite Deus. Não vamos limitar Deus. Porque Ele é Senhor, é soberano. Ele não sabe o que é impossibilidades. Ele não sabe o que é isso. Por isso, meus irmãos, que Deus vos abençoe ricamente. Esta era a mensagem que eu queria deixar com os irmãos nesta noite. Os irmãos, não desistam. Não desistam. Não desistam. Mas também, se ficarem diante do desafio da parte de Deus, podem até perguntar como é que isso vai ser. Deus pode-vos não responder. E podemos ficar à espera. E Deus vai usar as nossas vidas de uma forma tremenda para a sua glória e para a bênção do corpo de Cristo e dos outros que estão lá fora. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém.